Às vezes tenho a impressão de que o mundo para por um instante, apenas para que a gente possa finalmente observar. Ultimamente tenho descoberto um novo gosto meu. Tenho passado várias horas escutando lo-fi, geralmente quando eu quero estudar, relaxar, dormir, às vezes só não fazer nada. E eu percebi uma coisa muito curiosa. Quando o lo-fi começa a tocar, eu tenho a impressão de que o mundo para, que o mundo perde a pressa. A concentração começa a fluir, o estresse diminui e finalmente consigo relaxar e apreciar o tempo passando. Que isso é uma coisa muito diferente. Geralmente estamos tão acelerados que não conseguimos perceber o passar do tempo. E isso é uma coisa muito importante. Quando a gente consegue perceber o tempo passando, dá a impressão que a gente para e é apenas o espectador. E isso é algo que no dia de hoje parece um artigo de luxo. Geralmente somos bombardeados o dia inteiro por notificação, séries, notícias, sempre focando em alguma coisa, numa próxima tarefa, ou trabalho, esquecendo simplesmente de aproveitar o momento. É o que a gente sempre escuta falar. Temos que aproveitar o momento, aproveitar o presente, né? Não focar no futuro, nas coisas que vão vir ainda, e nem ficar remoendo o passado. Geralmente é bom focar no agora, aproveitar o que tem ao seu redor, no seu dia a dia, e só assim é possível encontrar a paz. E é isso que eu vim falar nesse vídeo. Como é a sensação ótima de colocar um lo-fi no fundo para escutar. E não é só isso, eu tô falando especificamente aqui de um lo-fi e um pouco de som de chuva junto. Misturado fica perfeito. E para completar tudo, o ideal seria também colocar uma cidade de fundo para ficar observando. Aquelas imagens famosas que tem em todo lo-fi, parece, né? Que tem uma cidade com várias luzes de fundo. Elas são ótimas. E aqui eu vou explicar nesse vídeo detalhes que geralmente a gente esquece do porquê que são tão legais essas imagens, que deixam a gente tão relaxado. Então eu vou focar em 3 partes. Não vou me aprofundar tanto aqui, mas eu vou falar de alguns tópicos específicos, como da chuva, a imagem de fundo e também sobre a música. Como cada detalhe é composto e é feito pensando no sentimento que ele vai passar e como todos eles se completam no final. Então, para começar, eu vou falar do porquê desse vídeo. Eu estava escutando simplesmente o lo-fi e eu percebi que essa música estava despertando em mim uma curiosidade de como que só de escutar, só de ver uma imagem eu estava sentindo tudo isso, conseguindo enxergar o mundo de uma forma diferente. Como que alguns ritmos simplesmente conseguem alterar a nossa percepção de realidade. E eu descobri que não é apenas a música, existe toda uma estética pensada para nos conduzir a esse estado. Lógico, eu já tinha uma noção, porém foi ali que eu peguei, sentei e falei, vou descobrir o que está acontecendo, por que que isso acontece, por que que tem essas pausas entre os instrumentos, quais são os gatilhos mentais que atuam de forma silenciosa e que muitas vezes nem percebemos que estão ali, moldando o nosso humor. Então, nosso primeiro tópico será a chuva, e ela é sem dúvida a melhor descoberta dentre essas aí. O barulho dela funciona como um alicerce. Ao ouvir esse som, o seu cérebro inconscientemente transforma a tela do seu dispositivo em uma janela. É como se você estivesse olhando para fora, como se aquele momento você estivesse simplesmente observando o mundo afora. Lógico que nós sabemos que é apenas um celular, mas algumas coisas, como ilusão de ótica, passam a barreira do cérebro e ele consegue aproveitar, mesmo com o seu racional sabendo disso. Então ele cria uma barreira entre você e o mundo lá fora, um mundo caótico, e você fica preso no seu quarto, na sua sala, onde você estiver, num lugar que você sabe que é seguro. Você cria uma separação do lugar onde você deveria estar atento, que é o mundo de fora, e de dentro, onde você pode relaxar e ficar seguro. Tranquilo, porque você sabe que você está protegido da tempestade, como se você estivesse protegido do tempo, do frio. E aqui dentro é um lugar aconchegante. E esse sentimento tão importante nesse vídeo é o que faz a gente relaxar. Nosso corpo percebe que está em paz, que está em um estado seguro.
E mudando agora de tema, vamos falar sobre o plano de fundo. Esse tópico é um pouco maior do que o anterior, o da chuva foi um pouco mais curto. E quando falamos do plano de fundo, a primeira coisa que vem é por que geralmente é uma cidade japonesa que fica no fundo. E isso também é pensado, não é coincidência. É pensado da seguinte forma: boa parte das pessoas que consomem lo-fi também consomem a cultura japonesa. E isso é de diversas formas, como por exemplo, animes, mangás, e pode ir para pessoas que curtem religiões japonesas, a estética japonesa, templos, várias coisas. Porém, aqui nesse vídeo a maioria, acredito eu, que goste mais de anime e mangá. É o mais famoso aí entre todas essas vertentes do Japão. E o que acontece? Vimos em vários mangás, vários animes, o fundo desses animes, que logicamente é uma cidade japonesa. Automaticamente seu cérebro, ao ver várias e várias vezes aqueles cenários, ele começa a se acostumar, não achar diferente, e ele acaba virando também um ponto seguro. Seu cérebro se acostuma como se ele fosse a sua casa, uma casa afetiva. E quando isso é mesclado com o som de chuva, com o som da música calma, quando você vê novamente essa cidade, seu cérebro cria um efeito chamado anemoia, que eu fui pesquisar o que seria isso, pois eu nunca tinha escutado essa palavra, e para quem nunca escutou, eu vou explicar aqui. É simples, é basicamente uma nostalgia de um momento que nunca foi vivido. Você sente como se estivesse se lembrando de algo do passado, um momento que já foi bom, um momento de paz, relaxante, porém você nunca esteve lá. Como eu falei, isso acontece porque o seu cérebro já conhece aquele local, ele sente seguro, ele sente que deveria voltar ali e ter toda aquela experiência novamente. Então ele acaba criando o desejo profundo de habitar a tela, de entrar lá e viver aquela vida específica, de caminhar por aquelas ruas iluminadas sobre a chuva e ter aquela sensação de paz que a música está te passando. Porém, para mim o sentimento mais forte e o mais chamativo é o pertencimento coletivo, que eu tenho geralmente esse sentimento há vários anos, porém nunca soube falar qual era o nome dele. Às vezes você acorda, domingo, vamos colocar de exemplo, acorda, olha pela janela e vê a sua própria cidade de fundo, principalmente se você morar em um lugar mais alto. Porém, se for um lugar mais baixo também dá certo, olhando para as casas altas, que seriam os prédios. Você acorda, toma o seu almoço e quando vai ver pela janela, aquele momento de paz, relaxante, quando você já está tranquilo, você começa a perceber que a cidade tem vida própria, que por mais que você está parado, todo mundo ali, cada casa tem uma pessoa, tem uma história que você não conhece. E é aquele momento que o seu cérebro cria a sensação de pertencimento, quando ele percebe que você é um coletivo, não apenas você, que independente de você estar sozinho naquele momento refletindo, você faz parte do grupo como a espécie humana. E é esse sentimento que dá título ao nosso vídeo, que é quando a cidade para. No lo-fi temos essa sensação ainda mais potente. Por quê? Porque a música, a chuva e a imagem de fundo, que geralmente é numa cidade toda iluminada à noite, causa essa sensação ainda mais forte. Quando olhamos para aquela luz lá no fundo e pensamos, nossa, ali pode ter alguém chorando, alguém se divertindo. É como se a cidade tivesse parado realmente, todo mundo continua no mesmo ritmo, porém você diminuiu o ritmo. Você tá ali apenas como observador. É para isso que serve cada momento. Ser observado. A cidade existe para ser observada e você é quem faz isso. É como se você estivesse escrevendo aquele momento da sua vida. E aí causa aquele sentimento gostoso e para algumas pessoas ruins, mas no meu caso seria bom, de solitude. Você se sente sozinho de uma maneira boa. Porque você tá sozinho, mas como eu comentei antes, você não tá. Você faz parte de um coletivo e é nesse momento que se percebe isso, que a sua vida não é só você. Tem toda uma história por trás. Você não é só o protagonista, você é um figurante como todo mundo. E o momento de tristeza nesse sentimento é que você percebe que ele é curto, que ele vai embora, que é simplesmente um lapso que vai passar rápido. Você vai parar de ter e vai esquecer por muito tempo, até que ele aconteça de novo.
E não esquecendo de fazer uma citação muito importante, que é a madrugada. Se você estiver vendo esse vídeo, ou um lo-fi, não esse vídeo específico, de madrugada, vai perceber que esses sentimentos são potencializados. Logicamente, pela manhã eles também existem, porém a madrugada é perfeita para isso. É onde eles ficam 100% mais potentes. Talvez seja porque seja um silêncio total, você esteja mais relaxado, geralmente deitado numa cama, você consegue escutar a vida de alguns vizinhos laterais. É onde parece que a barreira entre o mundo interno e o mundo externo fica mais fina. E é finalmente como se a noite desse a permissão para sermos quem somos. Como estamos sozinhos, não precisamos nos prender à pessoa que parecemos ser no dia a dia. Como para cada pessoa nós colocamos uma máscara, acaba sendo cansativo tirar e colocar essa máscara o dia inteiro, com seus pais, no trabalho, com seus amigos, e às vezes parece que até com você mesmo. Mas a madrugada deixa a gente descansar. Nós podemos ser nós mesmos. Não tem ninguém para julgar. Apenas nós e a nossa consciência dentro desse quarto que está quebrando as barreiras e se conectando com o mundo de fora. E esse é um momento mágico. Não sei como explicar e tenho certeza que várias pessoas já sentiram isso. Talvez não soubessem explicar também o que era. Porém, esse vídeo é para esclarecer isso. Você olha para a casa dos vizinhos, vê uma luz aqui, um movimento ali, e sente que faz parte de um todo muito maior. É algo fora da racionalidade e é um conforto que a gente não consegue medir, é só sentir. E por fim, mas não menos importante, temos o lo-fi, a música de fundo, que é a principal nesse vídeo. E ela também, como todo o resto, não é feita de forma aleatória. Ela tem toda uma forma pensada para conduzir esse seu sentimento. E como é feito isso? De uma forma, entre aspas, simples. Ela é uma música circular, com repetições e frequências que não exigem esforço do nosso cérebro para serem processadas. Então, o que acontece? Como a música é circular e fica tocando as mesmas frequências várias e várias vezes, o seu cérebro deixa de prestar atenção no fundo, pois ele já conhece. Ele não precisa gastar energia tentando descobrir a próxima batida, a próxima frequência, pois ele já sabe como será. E aí ele pode relaxar e descansar. E como ele não precisa processar mais o mundo externo, sendo que os sons estão abafados pela música, que ele, como já foi dito, não gasta tanta energia, ele pode focar em reflexões e criações. E é nesse momento que você sente que precisa fazer algo. Eu, por exemplo, tive a ideia desse vídeo enquanto escutava um lo-fi. Deu uma sensação gigantesca de criar algo, como se eu precisasse falar com o mundo, tanto escrevendo alguma coisa, tanto falando alguma coisa. Porém, essa foi a maneira que eu encontrei de fazer isso. E talvez se você colocar um lo-fi para escutar, com uma música e um plano de fundo, você também sinta essa vontade de criar algo. Ou você seja pego pela segunda parte que eu comentei, que é a reflexão. Você começa a refletir sobre a sua vida, o que você precisa fazer, às vezes melhorar alguma coisa, às vezes mudar alguma coisa. É nesse momento que a gente se pega preso nisso. E por fim também temos o chiado na música, que talvez você já tenha escutado e ache que é apenas estético, porém não, ele tem um sentido, que é preencher o fundo da música. Por quê? Às vezes, se você perceber, terá momentos que não tem nenhuma batida, nada de fundo. E o que acontece? Aquele chiado, ele preenche o fundo da música. Biologicamente, o nosso cérebro estranha coisas sem som. E aí, para não ficar sem som nenhum, eles simplesmente colocam aquele chiado que preenche aquele momento. E ao mesmo tempo também traz um ar antigo, de algo que envelheceu com a gente, somado aos acordes de jazz, que flutuam com a melancolia e a esperança. Tudo se encaixa. Então, como vimos aqui nesse breve vídeo, cada detalhe potencializa o outro. Não é como se a música desse um sentimento, a chuva desse outro sentimento e o plano de fundo outro. É como se cada um complementasse o outro. Eles são muito parecidos e até iguais em alguns momentos, com leves mudanças. Isso faz com que, ao colocar uma coisa em cima da outra, esse sentimento seja potencializado. E assim temos aquele sentimento tão específico citado no vídeo. Mas esse vídeo não vai focar mais profundamente nisso. Por quê? Enquanto escrevia isso, percebi que cada vez que eu escutava mais e pesquisava mais,
aquele sentimento foi deixando de acontecer. E não é isso que queremos aqui. Não queremos deixar de ter aquele sentimento feliz, aquele sentimento aconchegante. E por isso eu parei por aqui. Eu acho que aqui já tá bom o suficiente para explicar as coisas. Se fosse se aprofundar mais, cada vez mais o sentimento sumiria e não é isso que buscamos. Eu espero que esse vídeo tenha servido para alguém, que alguém tenha se conectado, que alguém curioso tenha escutado e tirado suas dúvidas. Ultimamente o mundo tem ficado meio barulhento, meio conturbado, e é bom sempre voltar e escutar algo silencioso, algo relaxante, para assim conseguirmos organizar nossas ideias.